Clarice Lispector, essa diva maravilhosa. E aí, meus seres leitores, estão bem hidratados? Ótimo, porque hoje a gente vai falar sobre uma moça que sonhava em ter um poço só para ela. A gente vai falar desse livro, A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que é um livro que foi publicado em 1977 e é o livro mais famoso dela, disparado, mais famoso da Clarice, que talvez seja a escritora mais reconhecida assim, da literatura brasileira, nacional e internacionalmente. E esse é um livro sensacional, muito, digamos assim, desestabilizador. Um leitor, mesmo um leitor clariciano, talvez não esperasse um livro dessa forma quando ela publicou em 77. Isso porque é um livro que, quando você abre, ele já apresenta logo de cara 13 títulos. Ele não tem somente esse título inicial, A Hora da Estrela, ele vem com 13 títulos, e isso é completamente diferente. E além disso, ele é considerado o romance social da Clarice, digamos assim. Ela nunca teve nos romances dela protagonistas que tivessem essa discussão de classe social, de pobreza, conflitos econômicos, digamos assim, de maneira tão aguçada, tão evidente quanto na Hora da Estrela. E para começar, eu queria fazer três momentos digamos assim, de toque entre os aspectos biográficos da Clarice Lispector e elementos da Hora da Estrela. E veja, esses elementos, eles não são, digamos assim, a Clarice se colocando no livro de maneira espelhada, mas são formas de aquilo que a Clarice, a mulher viva, a autora, que andava aqui pela Avenida Nossa Senhora de Copacabana e passeava pela praia andando pela orla ali, morava na Gustavo Sampaio, como é que essa mulher e as coisas que ela pensava entravam um bocado aqui no texto. Ela percebendo isso, tendo a intenção de fato de se colocar ou não, isso é irrelevante. O que interessa é que está ali. Então, o primeiro momento desse contato é quando, antes de começar propriamente a narrativa, há uma espécie de dedicatória do autor, entre parênteses, na verdade, Clarice Lispector. Isso daqui é maravilhoso porque já tensiona esse lugar do autor. Quando a gente lê, antes de um livro começar, dedicatória do autor, ou nota do autor, ou alguma coisa do autor, a gente imagina que o autor equivale a essa pessoa cujo nome vem grafado na capa e que assina o texto. Então, quando aparece dedicatória do autor, a gente já está pensando, dedicatória de Clarice Lispector. Quando ela coloca entre parênteses, na verdade, Clarice Lispector, então ela coloca em xeque o que a autoria significa. E isso é completamente desestruturante, assim. Então ela já coloca em xeque, ela já coloca em tensão a própria autoria, até o próprio momento de colocar aquilo ali, enquanto é algo escrito por ela. Beleza. Aí a gente vem para o segundo momento, que é o narrador, Rodrigo S.M., que é um narrador, esse narrador moderno, que na década de 70 passou a acontecer na literatura brasileira, que é um narrador que questiona o próprio fazer. Não à toa ele diz que por essa narrativa passa uma constante dor de dente, como se ele estivesse sentindo dor de dente ao longo da narrativa inteira. Isso é completamente dentro de uma lógica tradicional e irrelevante. Porque eu quero saber o que o narrador sente. O narrador não sente, o narrador executa. O narrador é como se ele fosse um trabalhador, ele executa uma função. Ele não tem sentimento, não tem sensação, ele não existe. Então, dentro dessa estrutura, quando o Rodrigo S.M. se coloca de maneira tão intensa na narrativa, ele já está ali com uma espécie de função muito moderna do que seria esse narrador. Isso é importante a gente notar. Mas não somente isso que nós observamos. Para construir essa personagem nordestina, que é a personagem principal da Hora da Estrela, ele diz que, entre aspas, peguei no ar de relance o sentimento de perdição no rosto de uma moça nordestina.
Essa frase é muito simbólica e aparece logo no começo do texto. Aí você fala assim, Ramon, mas qual é a relevância disso para esse momento de contágio? Em fevereiro de 77, a Clarice Lispector deu uma entrevista na TV Cultura, no programa Panorama, para o Júlio Lerner, que era um grande jornalista na época. Ele foi pego meio de surpresa e tal, as perguntas nem são muito boas se vocês buscarem a entrevista no YouTube. Parênteses que eu não recomendo. Eu acho que tem que ler bastante Clarice, conhecer a Clarice escritora, para depois conhecer a cara da Clarice, ver como ela era e ver aquela entrevista que é muito marcante. Isso eu acho. Minha opinião, como eu falo com meus alunos, eu sempre acho isso. Tá? Mas cada um faz o que quiser. Fecha parênteses. Nessa entrevista, o Júlio Lerner perguntou o que ela estava escrevendo. A Clarice fala que era uma novela sobre uma moça muito sofrida que só comia cachorro quente. E aí ele pergunta, onde você foi buscar inspiração? De você mesmo? E ela responde, eu morei no Recife, me criei no Nordeste e depois no Rio de Janeiro. Lá tem uma feira de nordestino no campo de São Cristóvão e uma vez eu fui lá e peguei o ar meio perdido do nordestino no Rio de Janeiro. Daí começou a nascer a ideia. Então você vê que esse pegar o ar de perdição no rosto de uma moça nordestina, como aparece no texto, e esse peguei o ar meio perdido do nordestino do Rio de Janeiro, numa entrevista em que a Clarice falando com o jornalista, isso já é uma forma de contágio muito próxima. Muito próxima. Entre o narrador, Rodrigo ACM, e Clarice Lispector, a autora, a pessoa viva que andava por aí. Terceiro e último contágio, que é uma forma que vai perpassar pela narrativa, é a personagem principal. Essa moça nordestina, que nasceu em Alagoas, morava com uma tia, não sabia o nome dos pais, não lembrava, vem para o Rio de Janeiro, essa alagoana, e passa a morar aqui. Era datilógrafa. Clarice Lispector, como eu acabei de ler na entrevista, a mesma coisa, morou no Recife durante a infância, com 8 anos veio para o Rio de Janeiro. Ah, mas é só esse deslocamento geográfico de sair do Nordeste e vir morar no Rio de Janeiro? Claro que não. A palavra deslocamento é fundamental, porque uma das coisas que o narrador diz sobre essa moça nordestina é que faltava-lhe o jeito de se ajeitar. E é isso que eu quero que fique como se fosse um fio, uma coisa por trás da miçanga dessa fala que eu estou dando para vocês. Que faltava-lhe o jeito de se ajeitar, esse desencaixe, essa peça que não entra na outra, que não se encaixa, que não se adapta, que não se adequa, e que mais do que não se adequa, se sente inadequada, se sente fora. Isso é muito característico dessa moça nordestina, que a Clarice Lispector constrói, talvez representando esse nordestino que vem para o Rio de Janeiro e se sente um pouco assim, seja por uma questão social, seja por uma questão de prestígio, esse preconceito que a gente aqui do Rio de Janeiro tem com as pessoas que vêm exercer funções consideradas subalternas e tratando as pessoas mal e colocando os outros lugares, essa coisa bem nariz em pé da classe média burguesa aqui do Rio de Janeiro, uma elite péssima. Além da própria noção da Clarice ser uma pessoa meio desencaixada com a noção de mundo. Isso eu acho um pensamento bom, de a gente observar como é que essa moça nordestina era uma pessoa desencaixada no mundo interiormente e externamente. Ou seja, ela por dentro tinha essas dificuldades existenciais que faziam com que ela não se encaixasse, não se desenvolvesse tão bem nas relações familiar, empregatícias e sociais. Assim como a Clarice tinha essas dificuldades muito grandes depois que passou a ser uma moça divorciada morando aqui em Copacabana, no Leme. Essa dificuldade de lidar com a vida comum. Com a vida comum que não era... Precisa de um talento para viver essa vida comum. É que as pessoas que têm esse talento não sabem, porque elas só fazem. Então, beleza. Primeiro movimento de a gente observar como é que essa moça nordestina que tinha um viver ralo, segundo o narrador, que nunca se viu nua, que era café frio, que não sabia que era infeliz, que só comia cachorro quente, sanduíche de mortadela, que só bebia refrigerante. Essa moça nordestina era datilógrafa e vivia num estado de demissão suspensa. Olha que louco, foi demitida, mas aí o chefe falou assim, não, peraí, segura aí mais um pouco, então você
fica aí demitida, mas trabalha aí um bocado. Então você observa que a própria condição profissional dela é uma condição de suspensão. Ela está em estado de demissão suspensa, ou seja, ela não está nem lá nem cá. Ela está numa espécie de entre-lugar que promove o desencaixe. Ela não está nem na categoria do desempregado, nem na categoria do empregado. Isso já coloca essa moça nordestina, essa virgem datilógrafa, num lugar muito estranho, né? A gente observa também que essa moça nordestina, ela morava na Rua do Acre, no centro, né? Morava numa espécie de sobrado, numa pensão com 4 moças que trabalhavam nas lojas americanas, 4 atendentes das lojas americanas. E então também com um emprego ali de dificuldade, não era uma coisa tranquila. E ela era datilógrafa e sozinha, né? Ficava ouvindo o dia inteiro a rádio relógio, que dava hora certa e cultura. Então ficavam pingando os barulhos como se fossem os segundos passando, ela ficava ouvindo aquilo e às vezes dava umas frases assim completamente irrelevantes, meio guia dos curiosos, uma coisa meio assim, umas informações meio inúteis historicamente falando. E ela adorava anúncios, essa moça nordestina adorava anúncios. Uma coisa bem hollywoodiana isso, né? De gostar daquela coisa, mas a gente já volta a esse assunto. Ela não tinha família aqui no Rio de Janeiro. A mãe e o pai, como eu falei, já tinham morrido desde cedo. Ela não lembrava o nome do pai e da mãe. E ela tinha essa tia que cuidou dela na infância. Quando veio pra cá, ela morreu, a tia, e ficou só essa moça nordestina, essa virgem que só comia cachorro quente, às vezes sanduíche de mortadela, que bebia refrigerante. Ela passou a viver sozinha. E uma outra leitura que é feita dessa obra da Clarice, da Hora da Estrela, é uma leitura que passa pelo crivo social, naturalmente. Uma vez que é uma moça nordestina, vem para o Rio de Janeiro, é pobre, o texto diz mal tinha corpo para vender. Quando você pensa mal tinha corpo para vender, você pode pensar nesses dois sentidos, né? É mais evidente. O primeiro, ela não tinha possibilidade de ser prostituta, porque era tábua, né? Não era curvilínea, e por não ter corpo, ela literalmente não tinha como vender o corpo, coisa que acontece com muitas moças que vêm de outros estados e num estado de uma condição de miséria, de um subemprego, acaba se prostituindo para conseguir sustentar no Rio de Janeiro. Comum isso. Mas outro aspecto que aparece aqui é essa própria noção de uma ausência de identidade que essa moça tinha. Então ela não tinha um corpo para vender porque ela não tinha uma identidade para vender, porque a ela faltava tudo. Faltava tudo, inclusive corpo. Lembrando que é uma moça que nunca se viu nua. Então tem esse movimento de uma ausência erótica dessa moça nordestina, né? Em que você não sabe se ela de fato não queria se ver nua por dor, por vergonha, não sabe-se por quê. O narrador fala disso, né? Mas antes, a lógica social que a gente observa logo na dedicatória do autor é dito: esta história acontece em estado de emergência e calamidade pública. Ou seja, você observa que é um estado o pior possível. E isso remete aos planos de emergência que existiam nos anos 70 para tentar resolver a seca no Nordeste, que eram planos de cavar poços e tal, fazer certos desvios de água para conseguir não sanar, mas atenuar o problema da seca. Então, quando você olha essa expressão, planos de emergência, é uma história que acontece em estado de emergência e calamidade pública, naturalmente isso remete aos planos de emergência dos anos 70. Ela tinha uma vida falhada. Ela era capim, ela era subterrânea, ela sonhava em ter um poço só para ela. Não em ter uma casa e um poço atrás, em ter um poço só para ela. Então você vê que todos esses signos são signos que dialogam muito com essa questão da falta d'água no Nordeste. Ser capim, ser subterrânea, querer ter um poço, defendia-se da vida por intermédio de um viver de menos. É uma espécie de negação de subsistência que acontece com ela. E a Clarice ainda refaz aquela frase do Euclides, né? O sertanejo antes de tudo um forte, e diz: o sertanejo antes de tudo um paciente. Então, como se fosse aquela espera eterna que nunca chega, né? De uma vida que nunca chega, de possibilidade que nunca chega, né? De acontecer as coisas que nunca chegam.
Então tudo isso são formas de a gente observar como é que essa leitura social pode perpassar a narrativa da Hora da Estrela. Além de o narrador dizer: limito-me a contar as fracas aventuras de uma moça numa cidade toda feita contra ela. E isso eu acho uma beleza. Essa noção da cidade toda feita contra ela, essa estrutura do mundo como não aquilo que nos acolhe, e sim como um elemento hostil que nos faz sentir sempre num ambiente inóspito, é aquilo como se aparece essa estrutura da moça nordestina, cujo nome demora muito tempo para aparecer no texto, somente na metade, que é quando ela encontra esse cara chamado Olímpico de Jesus. Ela gosta muito dele, era uma espécie de namorado, não era ainda, mas era uma espécie de namorado. E na infância, a tia dela descobriu que ela gostava muito de goiabada com queijo goiabada, né, de sobremesa. Ela adorava, era o que ela mais gostava de comer. Aí a tia descobriu e tirou, porque dava prazer, então ela não tinha que ter aquilo. E antes dela sair a primeira vez com esse Olímpico de Jesus, ela fala: ele era a sua espécie de queijo com goiabada. Eles saem, vão passear, e ele vira e pergunta a ela: como é mesmo a sua graça? Ela diz: Macabeia. Maca o quê? Beia. Ela foi obrigada a completar. Nossa, mas parece doença de pele. Então o que a gente observa? A própria Macabeia, antes dela aparecer no texto, ela é tratada com esses vários apóstolos que ficam no lugar do nome dela. Moça nordestina, virgem, inócua, a datilógrafa e tal. E quando aparece o nome dela pela primeira vez, ele é interrompido pelo não entendimento. Maca o quê? É como se o próprio texto expulsasse o nome, mostrando que a própria narrativa, cujo personagem principal é ela, não aceita a sua nomenclatura. O que já é uma forma muito grande de mostrar falta-lhe o jeito de se ajeitar. Porque também o lugar não funciona de uma forma confortável, né? Não abriga, não aceita, não abre caminhos, né? E ela explica que, na verdade, ela ficou 1 ano sem ser chamada, porque a mãe, sem ser chamada sem nome, porque a mãe fez uma promessa para Nossa Senhora da Boa Morte se ela vingasse que nem planta, né? Não, se essa daí não morrer, vou te chamar de Macabeia. Então você observa que, de novo, a ideia do capim de ser subterrânea volta aí, assim como uma questão do nordestino, da mortalidade infantil, que é muito grande naquela época, principalmente nos estados do Nordeste, e a própria narrativa faz questão de expulsar o nome dela, mostrando esse desencaixe e colocando uma situação inusitada com esse Olímpico de Jesus, uma de muitas. Então você observa, por exemplo, outra. Eles saíam e tal, já vou ler a conversa para vocês. Ele: pois é. Ela: pois é o quê? Ele: eu só disse pois é. Ela: mas pois é o quê? Ele: melhor mudar de conversa, porque você não me entende. Ela: entendeu o quê? Ele: Santa Virgem Macabeia, vamos nos dar de assunto e já. Ela: fala o quê então? Ele: por exemplo, de você. Ela: eu? Ele: por que esse espanto? Você não é gente? Gente fala de gente. Ela: desculpe, mas acho que eu não sou muito gente. Ele: mas todo mundo é gente, meu Deus. Ela: é que não me habituei. Ele: não se habituou a quê? Ela: ah, não sei explicar. Ele: então? Ela: então o quê? Olha, eu vou embora porque você é impossível. Ela: é que eu só sei ser impossível. Não sei mais nada. O que é que eu faço para conseguir ser possível? Isso aqui é uma beleza. O que é que eu faço para conseguir ser possível? Faltava-lhe o jeito de se ajeitar. Então você vê como é que a estrutura dessa moça nordestina vai se encaixando com a própria narrativa, né? Quando ela diz que eu faço para ser possível, você pode entender isso de diversas formas. Como é que eu faço para conseguir dar certo? O que eu faço para conseguir ser normal nesse sentido socialmente aceito? Tem uma outra hora que eles saem
e ela fica com aquele silêncio e ela fica com medo de entender aquele silêncio como uma recusa, como se fosse uma coisa ruim, e ela fala, eu gosto tanto de parafuso e prego, e o senhor? E ele fica assim, o quê? Então essa estrutura dela é muito sintomática, né? Dessa inabilidade social como uma forma também de um desencaixe, de não conseguir se encaixar nesse mundo comum, que era muito próprio da Clarice, voltando ao terceiro contágio, muito próprio da Clarice, que tinha muita dificuldade de lidar com o público corrente e tudo mais, que tinha não era uma síndrome do pânico, mas era quase, ela tinha uns rompantes súbitos que precisava sair dos lugares, e saía, para não fazer a concessão. Eu lembro que tem uma história muito boa, que ela ficou muito amiga de uma moça chamada Olga Borelli, isso já no final da vida. A Olga Borelli já tinha lido praticamente a obra toda dela, era meio fã, meio tiete, e aí elas no lançamento trocam ali telefone, né, e tudo mais. No dia seguinte a Clarice liga para Olga Borelli perguntando, não, então eu estou ligando aqui porque eu gostaria de saber se você quer ser minha amiga, então se você quiser ser minha amiga, você chega aqui em casa amanhã às 7 horas da manhã. E é quase como um protocolo, né? Você quer, não quer, faz aqui, assina, reconhece cartório, coisa muito doida, né? E a Olga Borelli chega no dia seguinte às 7 horas da manhã, se não me engano, é um domingo, e elas passam a todo domingo se encontrar e serem amigas, né? Trocar figurinha e tal, conversar, ir ao cinema, almoçar, coisas muito simples, conviver com a rotina. E a Olga Borelli foi a grande amiga dela até o final da vida. Então, você vê que esse desencaixe que a Clarice Spector tinha nas relações que para muitos são normais na vida, a Macabeia apresenta aqui também no texto, né? É uma característica muito grande dessa moça nordestina. E o título, e ela tem essa coisa do título de ser a Hora da Estrela exatamente porque ela sonhava em ser uma estrela de cinema. Não à toa ela adorava anúncios, coisa que eu falei lá no começo, que é muito comum da nossa sociedade hoje, né? Todo mundo, principalmente numa população mais baixa, que não tem tanta expectativa de crescimento profissional, sonha em ser celebridade, sonha em alguma coisa alta, né? E a Macabeia sonhava em ser uma estrela de cinema por isso. Outros dois pontos em relação à questão alimentícia que eu queria comentar. Um era o fato de que um dia, isso consta aqui no texto, um dia a tia dela deu para ela comer gato frito. E quando ela descobriu que era gato frito, ela ficou horrorizada, porque achou como se fosse anjo frito. E aí ela passou a não ter mais apetite. Ela só tinha a grande fome. Isso é uma beleza. Você observa que você pode pensar esse a grande fome como a fome que as pessoas sentem porque não têm o que comer e morrem de fome, então ela sente a fome do nordestino e não a fome do indivíduo. E perdeu o apetite nesse sentido de que perdeu a graça a comer, né? Acho muito bom. E no fator individualizante, né? Mas também esse a grande fome no fator mais nacional. E outro ponto relevante é que quando ela decide ir a uma cartomante para ver o futuro dela e tal. E quando ela vai a essa cartomante, ela chega lá e só tinha café frio. Ela bebe com cuidado aquele café frio, quase sem açúcar. E aí o texto diz, ela era café frio. É muito bom isso, ela era café frio, né? Que é aquele café que já não serve mais, você não tem como... Mesmo o café requentado não funciona, né? Que é aquela coisa simplória do capim. Mas um ponto que eu quero observar agora é a questão do plástico. O plástico vai ser muito importante para mim nessa narrativa. Ela chega a esse lugar lá da cartomante, que era a Madame Carlota, e diz assim, Macabeia sentou-se um pouco assustada porque faltavam-lhe antecedentes de tanto carinho, e bebeu com cuidado pela própria frágil vida o café frio quase sem açúcar. Então, enquanto isso, olhava com admiração e respeito a sala onde estava. Lá tudo era luxo, matéria plástica amarela nas poltronas e sofás, e até flores de plástico. Plástico era o máximo, estava boquiaberta. Para mim esse lance do plástico é fundamental. Primeiro porque a gente pode ler isso daqui como uma estrutura nos anos... Isso aqui é de 77. Nos anos 50 e 60 estava super na moda plástico e a cultura brasileira importando, principalmente na classe média, importando o que tinha nos Estados Unidos de supostamente mais moderno, e o que eles vendiam, os mais modernos era o plástico, era aquelas portas de plástico e tal, a mobília que não era assim de madeira crua,
era sempre mais de plástico, dando aquele visual moderno e tudo mais, aquela coisa toda, e isso meio que foi vendido como cultura, como a gente absorve hoje em dia também, mas naquela época passou a entrar muito. Então, o plástico era aquela coisa sensacional, aquelas imagens que você tem em Pulp Fiction e tal, das lanchonetes com aqueles estofos dos assentos e tal, que são muito mais plástico do que couro, muito mais elementos plastificados, dando aquela ideia de glamour. Tudo isso passa a ser algo que a Clarice incorpora na narrativa como signo do moderno. Mas não só isso. Plástico vem do grego plastikos, que significa aquilo que tem capacidade de se moldar. Então, o que a gente observa? Quando a Macabé acha plástico no luxo, tudo que ela quer é plástico, tudo que ela quer é a capacidade de se moldar, de se adaptar, de se ajeitar. E faltava-lhe jeito de se ajeitar. Então, essa estrutura que a gente observa dessa moça nordestina virgem, inócua, datilógrafa, em estado de emissão suspensa, só comia cachorro quente e sanduíche de mortadela. Observa, o cachorro quente, que é aquela mistureba de porco e restos de boi e porco, tudo misturado, prensado com coloral, num invólucro, assim como a mortadela, que são os frios, né? E esse invólucro sintético, ele é feito de plástico, é uma matéria plástica, celulose, se eu não me engano. Tem essa estrutura de ser um movimento que pode serem essas embalagens de vários tipos. Então você tem aqui de fato um intestino do porco, que como é feita a linguiça, mas esses mais, os podrões, é tudo feito com uma matéria sintética e esse sintético é de plástico. Então ela de fato come o plástico. Isso eu acho muito, muito importante, que ela come uma forma igual. A linguiça, a salsicha são todas iguais, do mesmo tamanho, do mesmo peso. É tudo industrializado, veio de fábrica. E ela come aquilo que ela não tem, que é uma forma feita, uma forma fixa. Ela tem algo que cabe, e é o que ela come. Cachorro quente, às vezes sanduíche de mortadela. Então esse plástico acaba sendo muito simbólico por conta disso, de ela almejar aquilo que ela não tem, no sentido de um jeito de se ajeitar, de adquirir uma forma que ela não tem, inclusive física. O texto diz, ela era assexuada, ou seja, tira dela toda a estrutura vital. E o plástico, por meio do silicone, se transformou num aspecto que muitas mulheres, principalmente nos anos 90 e 2000, passaram a utilizar para ressaltar a estrutura curvilínea dos seios e da bunda. Ou seja, aumentando a suposta feminilidade, que para muitas é importante. Então, nem a isso ela era negada. O plástico como uma forma de poder dar corpo a essa moça que mal tinha corpo para vender. Mas aí ela vai para Madame Carlota, e a Madame Carlota, muito ironicamente, diz a ela que ela lê um destino errado, assim, e fala, nossa, você deu muita sorte, eu acabei de ler um destino horrível para essa moça que estava aqui, você vai dar super certo, você vai casar, estou vendo, você vai se encontrar com um alemão e tal, ele vai te fazer muito feliz e tal, alemão loiro e tal. E a Macabé sai, ela toda felizinha e tal, se sentindo finalmente grávida de futuro, umas coisas assim. E aí começa a cair uma chuva fininha, ela é atropelada por um Mercedes amarelo, carro alemão, cai no meio fio, meio ali na rua, e morre como uma anônima, né? E tendo esse único momento de glória na vida dela, de estrelato, que é na hora da morte, como muitos desses nordestinos anônimos e pessoas anônimas que só vão ter alguma lembrança na hora do fim, na hora da própria morte. Então essa hora da estrela dela, na própria metáfora da estrela em si, que é aquilo que a gente só vê quando já está morto, que são essas estrelas que a gente vê no céu, toda a luz que a gente vê significa que a estrela já não existe mais pela distância temporal dos anos-luz. Então a Macabeia, quando ele cai morta, e a gente, quando vê, ela já não está mais, né? Porque já morreu. Então essa moça uma vida sofrida, e nesse final a gente volta para aquele encosto de contágio entre a Clarice e a história da moça nordestina, porque a Clarice foi a uma cartomante, uma vez no Meyer, pediu para a Marina Colaçante levá-la, ela foi, e aí falou aquelas coisas maravilhosas e tal. E a Clarice, nessa entrevista com o Júlio Lerner, diz, eu fiquei pensando que seria muito engraçado se depois de ouvir todas aquelas coisas maravilhosas eu fosse atropelada por um carro aqui na frente e morresse. Então você vê que aquilo que ela pensou
numa hipótese engraçada de fim da própria vida dela, após ironicamente ouvir coisas tão positivas, ela colocou como destino final da Macabeia. E como é que faz para ser possível? Né, que foi o que ela pergunta antes, é uma pergunta que fica sem resposta. Né? Essa é a história dessa moça nordestina, né, virgem, inócua, datilógrafa, em estado de demissão suspensa, que nunca vomitou, que nunca recebeu presente, que nunca comeu em restaurante, que só comia cachorro quente, às vezes sanduíche de mortadela, que dizia que ter futuro era um luxo. Como é que faz para ser possível? É bonito, né? Mas é muito triste. É isso. Até a próxima. Tchau.